4:9. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome Jabes, dizendo: com dores dei a luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: oxalá que me abençoes, amplies o meu território ou tenda, seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor ou da aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga: meu Deus, fala ao meu coração. Pode se assentar, por favor. Aleluia! Você não vai ver mais nada na Bíblia a respeito de Jabes. O nome de Jabes aparece apenas nesses 2 versículos bíblicos e em absolutamente mais nenhum texto da Bíblia Sagrada você vai encontrar o nome de Jabes. Então por isso nós podemos especular, e é o que vocês viram aqui hoje. A ideia fértil dos irmãos produziu uma especulação histórica, contemporizando com os tempos, e o que a gente pode encontrar de pano de fundo nas entrelinhas desses 2 versículos. A gente pode navegar, como vocês observaram aqui hoje, toda a história e o dinamismo dos irmãos, produzindo uma história com relação à vida de Jabes. No entanto, eu gostaria, já que nós tivemos um momento de reflexão muito grande da era escura da vida de Jabes, que nós especulamos aqui, eu gostaria de falar em rápidas palavras que o que alterou, o que mudou a história de Jabes não foi nada mais, nada menos do que uma oração. Aleluia! E não foi uma oração de 1 hora, nem calo do joelho ele fez, gente. Aleluia! Não é o tempo em que oramos, mas é a qualidade e a fé, o coração, a intenção, a forma com que oramos. Você não vai ver ninguém na Bíblia que atingiu um nível de sucesso sem oração. Sem oração, Noé jamais construiria o transatlântico de sua época. O que sustentou Noé por 120 anos, sem nenhuma prova de que haveria chuva na terra, a não ser a fé nos seus momentos em particular com Deus? Não tinha indícios da meteorologia dizendo vai chover. Os astrólogos da época não previam nenhuma chuva, mas por 120 anos a mensagem de Noé não era outra: pregando os pregos na madeira, serrando com o seu serrote do seu tempo, betumando a arca. A mensagem de Noé era a mesma: vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. 120 anos pregando a mesma coisa. Aleluia! Sem oração, Abraão não teria sido o nosso pai na fé, e não teria tido a ousadia e a coragem de oferecer o tudo dele, o único filho, para o Senhor. Sem oração, Eliezer jamais tinha encontrado a noiva exata para Isaac. Sabe, quando Eliezer está indo, Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma noiva para Isaac. O que ele faz no meio do caminho? Senhor, que o Senhor me dê graça, que eu seja bem sucedido com respeito ao meu Senhor Abraão. Senhor,
ser a mulher correta, mas a mulher correta só o Senhor é quem sabe. Então eu vou fazer prova. Olha, Eliezer, então eu vou fazer prova. Se a mulher que eu encontrar, se quando eu chegar lá, encontrar uma mulher tirando água do poço, essa vai ser. Olha, Eliezer orando. Não, tem que ter mais prova. Se além de tirar a água do poço, ela oferecer água aos meus animais, essa vai ser a mulher. Não, tem que ter mais prova. Além de tudo, ela tem que ser da mesma parentela, parente da mesma linhagem, da mesma família. Não, tem que ter mais prova. Tem que ser gentílica, pura e virgem, que nunca tenha tido um outro homem. Sabe por que tem jovem, desculpe a minha expressão, que quebra a cara no relacionamento? Porque não ora. E a única prova que ele faz, se eu sonhar com ela, vai ser ela. Quem gosta sonha todo dia. Faz mais prova. Esse negócio de, se eu sonhar com ela, é ela. Se eu sonhar com ela, depois se casa, dá tudo errado, porque não ora. E alguns até chegam para mim e dizem assim, pastor, mas eu encontrei ela no culto, pastor. Sabe aquele culto que o pastor estava falando sobre oração? Já sei. Foi naquele dia que eu conheci ela. Como você conheceu? Sabe aquela oração fervorosa que você estava fazendo, pastor? Sei. Quando eu abri o olho, sabe quem estava olhando para mim? Ele. Por isso deu tudo errado. Em vez de orar, você estava de olho aberto. Dois desviados na hora da oração se encontraram. Se estivesse orando, não tinha nada errado. Então a oração, ela é um divisor de águas. O bem-sucedido de Eliezer está atribuído à oração. Sem oração, Abraão não seria pai na fé. Sem oração, Ana não seria mãe do grande profeta Samuel. Sem oração, jamais Daniel teria se safado da cova dos leões. Jamais Deus teria descido, enviado anjos e fechado a boca dos leões. Sem oração, jamais os 3 jovens hebreus teriam caminhado na fornalha de fogo ardente sem que um fio de cabelo se queimasse. Sem oração, jamais o profeta Isaías teria reconhecido a sua fragilidade e teria dito, eis-me aqui, envia-me a mim. Sem oração, jamais os profetas teriam sido bem-sucedidos. Sem oração, o fogo do céu não desce e o holocausto não é consumido. Sem oração, Josué não teria feito o sol e a lua. O sol, na verdade, seria a rotação da terra para apontar o sol continuar brilhando sobre a terra para que a guerra fosse ganha. Sem oração, os ossos de Eliseu não teria tanta unção. Mesmo depois de morto, um homem é ressuscitado quando toca em seus ossos. Sem oração, não haveria unção na sombra de Pedro, a tal ponto que Deus dizia assim, não tem onde pôr mais unção neste homem, vou derramar unção na sombra dele. E aonde a sombra passava, os enfermos eram curados. Oração. A igreja primitiva jamais teria vencido se não fosse pela oração. Jesus, no momento do ápice da sua dor, quando a sombra da cruz já era uma realidade, o que ele faz? Ele vai para o Getsemane. E o que ele vai fazer no Getsemane? O que ele vai fazer no Getsemane? O Filho de Deus vai orar. E ele chega lá no Getsemane. A aflição, a agonia. Porque, mesmo sendo Deus, ele se despiu. Ele tinha que ser 100% homem para vencer o pecado na carne. Então ele vai para o Getsemane, ele vai orar, se preparar em oração. E quando Jesus começa a orar, ele ora, a oração vai ficando intensa. Ora, o suor vai pingando. Daqui a pouco não tinha mais suor. O suor se transforma em gotas de sangue. Ele levanta, vai para os discípulos e diz, nenhuma hora pudesse zerar comigo. E ele volta e continua orando. E na oração Deus revela. Começa a passar como que uma fita eletromagnética, um telão diante dos seus olhos. E ele começa a enxergar o futuro. Deus não fala coisa alguma aos seus servos, os profetas, sem que antes não tenha revelado. Aí ele começa a ver o futuro. Ele começa, naquele momento de oração, a ter uma visão de Judas Iscariotes o beijando.
os soldados o esbofeteando, a multidão gritando: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. A cruz pesando em seus ombros, os cravos perfurando a sua fronte, sua cabeça, o chicote abrindo cortes em seu lado, a ponto de, segundo o historiador, aparecer partes internas dos órgãos de Jesus. Vê os discípulos recuando. Oh, Deus. Ouve as batidas do martelo. Pá, pá. E ele está orando, e de repente ele começa a sentir como homem, sentir medo como homem, e ele grita: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, Deus, Pai, não tem outro caminho, essa traição não, este cálice de dor da coroa do espinho não, este cálice da cruz não, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba-o. Não vem resposta, ele continua orando, e a visão continua, e na visão continuada ele enxerga eu, ele enxerga você, ele enxerga o mundo indo para o inferno, e ele grita: Pai, agora entendo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Na oração ele encontrou força para morrer por mim e por você. A oração é a respiração da alma. A oração é a legalidade de Deus para a conexão do homem material com o mundo espiritual. Fazendo especulação da vida deste homem, do Jabes. O nome dele significava o promovedor de dor. Todo o nome dos hebreus estava condicionado a uma situação, ou seja, o nome falava do que a pessoa poderia ser. O nome contava a história da pessoa. Parece que o nome era o karma da pessoa, mais ou menos isso. Jacó, suplantador, enganador, surrupiador. Então, cada vez que Jabes, ou Jabez, como queira, ouvia o seu nome, ele lembrava o quê? De dor, o promovedor de dor, o azarado, o desprezível, porque sua mãe agora associa a sua dor ao seu nome. Então Jabes começa a ter no seu intelecto, no seu coração, nas entranhas da sua alma, a dor da rejeição desde o seu nascimento. Então este homem, no seu contexto de vida, isso é especulação, ele era deprimido, e as especulações dizem que com dores dei a luz, significa que a parteira usou de alguns artifícios não tão comuns, e nesses artifícios provocou algumas machucaduras em Jabes. Talvez quebrou ossos de Jabes. Talvez Jabes era meio deformado, meio deficiente, rejeitado. Mas um dia ele entendeu uma coisa: quem escreveu meu passado não fui eu, foi minha mãe. Meu passado está marcado, meu passado é negro dentro desse contexto, mas eu tenho uma boa razão para acreditar no futuro. O meu passado já foi descrito e eu não posso alterar, mas o meu futuro está ileso, intacto, e eu quero mudar o meu futuro e quero escrever uma nova história. Eu posso ter tido um começo ruim, mas
está falando com você aqui hoje. Deus está falando com você aqui hoje. Deus está falando com você aqui hoje. Você não é refém do teu passado. Você pode mudar o teu passado. Teu passado pode ter sido negro, mas teu futuro ainda está em branco. É você quem decide alterá-lo. As sementes do teu passado não poderão alterar o seu futuro se você começar a plantar novas sementes a partir de hoje. O seu resultado do hoje é a colheita das sementes do ontem, mas o seu resultado do amanhã será as colheitas da semente do hoje. Então comece a plantar sementes de que você tem um Deus poderoso, você tem um Deus extraordinário e que este Deus pode alterar a sua vida. Faça como fez o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, assassino de crente, mas um dia olhou para o seu passado e disse assim: pelo que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o futuro, para o prêmio da soberana vocação. Ele estava dizendo: enquanto alguém está pensando no meu passado, eu vou construir um futuro tão grande que quando alguém olhar para mim, não enxergará o meu passado, enxergará apenas o meu futuro, um futuro grandioso, que o meu passado desaparecerá. E Deus dá um direito, através de uma oração, você pode mudar a sua vida. Pastor, eu já tive aconselhamento, eu já fiz tratamentos com psiquiatra, com psicólogos. Eu estou morrendo envenenado pelo veneno do passado. Todo dia eu tomo um golinho, pastor. Todo dia isso comida é proibida, você está me matando. Pastor, eu não acredito mais, a mudança chegou hoje. Ele está aqui, o Deus de Jabes. Uma oração mudou a vida de Jabes. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu não quero mais continuar vivendo essa vida. Senhor, eu estou vivendo num território resumido. Eu não posso dar nenhum passo, Senhor, está difícil. Eu quero as nações, eu quero que o Senhor amplie as minhas tendas, eu quero que o Senhor amplie o meu território. Estão falando que eu não posso, estão falando que é impossível, estão falando que o meu passado não me dará condições, mas o Senhor não é um Deus de passado, o Senhor é um Deus, não é um Deus do ontem, o Senhor é um Deus de coisas novas, é o Senhor quem disse: eis que faço tudo novo. Então comece hoje o processo. O Senhor tem para mim um novo nome, é a nova Jerusalém que desce do céu. Eu crio um caminho novo no meio do deserto. O Senhor é Deus de coisas novas, então me dá o direito, amplie os meus territórios. Não quero ir sozinho. Se for para ir sozinho eu não quero, mas eu quero que o Senhor coloque a tua mão. Tua mão é protetora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se a tua mão estiver sobre mim, eu vou descansar. Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os terrores de ferro. 45:3. Dar-te os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus. A mão de Deus é poderosa. Quando a mão de Deus está sobre uma pessoa, milagres extraordinários acontecem, bênçãos extraordinárias. A mão de Deus fala de proteção, e Ele está dizendo: eis que a minha mão não está encolhida para que eu possa te salvar. Se eu com a minha mão estendida eu já faço muita coisa, já imaginou Deus com a sua mão estendida? Quando você caminha debaixo das mãos de Deus, você tem proteção, você tem segurança. E aí ele encerra: Senhor, me preserves do mal. A oração do Pai Nosso: livra-me do mal. Eu não vou conseguir encontrar o caminho, mas o Senhor pode me preservar. Aleluia. De modo que eu seja livre da minha aflição. Sabe o que a Bíblia diz? As bênçãos do Senhor nos enriquece e não. Sabe o direito que Deus está te dando? Deus está dizendo: eu posso te dar um grande nome, posso fazer de você uma pessoa abençoada e te preservar do mal ainda. Gente, mas a graça de tudo isso está aqui.
E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jesus um dia disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Sabe por que a gente tem que pedir? Pedir é sinônimo de humildade. Quando eu peço, eu estou dizendo: eu tenho pouco, o Senhor tem mais, então eu dependo de Ti. E os humilhados serão exaltados. É preciso. Pedir mostra a nossa fragilidade. Pedir até é humilhante, mas quando se trata de pedir para o nosso Pai, é prazeroso. Pedir é mostrar a sua necessidade. Você já tentou de várias formas resolver o teu conflito. Já usou a medicina, já usou seus próprios métodos, já usou a sabedoria humana e não resolveu? Peça para Ele. Diga: Senhor, eu usei todas as minhas condições e não consegui. Eu já tentei e não consegui. Você é aquele homem que estava andando na beira do Mar Morto, não sabia nadar e de repente escorregou e caiu. E quando ele caiu com medo de se afogar, começou a tentar aprender a nadar na marra. E quanto mais ele tentava, mais água ele engolia, mais ele afundava, voltava e afundava, e mais para longe da margem ele ia. E de repente ele está lá se debatendo, até que acabou todas as forças. Ele falou: eu já fiz tudo o que tinha que fazer, eu vou morrer. Aí ele se entregou. Quando ele se entregou, ele começou a boiar. Mar Morto, não tem vida, o aglomerado de sal é muito grande. Começou a boiar. Na verdade, ele não precisaria ter feito nada, ele só teria que ficar tranquilo e quieto. Quando ele percebeu que no Mar Morto não afunda, aí ele foi remando com a sua mão muito lentamente, chegou na beira do mar e saiu. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós usamos forças desnecessárias, utilizamos os nossos métodos, mas eu te convido a pedir: se coloque, descanse nas mãos do Senhor aqui hoje. Descanse debaixo das mãos do Senhor. Tranquilize-se e diga: hoje é o primeiro dia de uma nova história na minha vida. Diga: hoje é o primeiro dia de uma nova história na minha vida. Diga de novo: hoje é o primeiro dia de uma nova história na minha vida. Eu quero que você fique em pé. Eu sinto algo muito grande aqui. O Senhor está curando câncer aqui hoje. O Senhor está ressuscitando sonhos. O Senhor está trazendo de volta seu filho que está nas drogas. O Senhor está visitando uma pessoa que está internada no hospital e um membro desta pessoa, da família dessa pessoa está aqui. O Senhor vai visitar essa pessoa. O Senhor está devolvendo um bem que foi roubado de uma pessoa que está aqui. Deus está falando, Joel 2,25: restituí-vos-ei os anos que foram roubados. Deus está devolvendo o que você perdeu. Mas mais que isso, Deus está devolvendo ânimo e vida. Eu estou vendo 18 pessoas aqui hoje, eu não sei, mas sabe o que Deus está me dizendo? 18 pessoas: seja simplesmente sábio no que você vai pedir, porque o que você pedir hoje, Deus não vai te negar. Deus não vai te negar. Deus escolheu 18 pessoas aqui hoje para fazer algo muito grande. É um sonho que está entranhado dentro de você, vai se tornar realidade. Eu quero fazer uma oração para que você aproveite e peça agora. Mas antes dessa oração, eu ainda quero perguntar se tem alguém que, como Jabes ou Jabez, se sente rechaçado e rejeitado, carrega um peso no teu nome. Quando os teus familiares falam o teu nome, alguém diz: aquele fracassado, aquele lá.
humilhado pela família, humilhado pela sociedade. Tudo que você faz parece que é como se você estivesse nadando contra a maré, é como se nadando contra a correnteza, é como se você tivesse, é como se fosse um carro patinando no banhado, é uma tartaruga de perna para cima que se movimenta muito, mas não sai do lugar. Talvez eu falo com pessoas aqui que você não consegue mais sonhar. Talvez eu falo com pessoas aqui que têm sido rejeitadas pela própria sociedade, talvez até pelo próprio marido, pelo próprio pai, pela mãe e pelos filhos. Por aceitar a Jesus, um dia meu pai se decidiu ir embora, porque ele não aceitava que nós aceitássemos a Jesus. A decisão do meu pai não alterou a nossa decisão de continuar na presença de Deus. Deus foi muito mais pai para mim do que o meu próprio pai. E talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai. Eu me lembro até hoje, um dia que cheguei em casa, eu estava vendendo sorvete na rua, e quando cheguei em casa, minha mãe estava numa cerca de madeira conversando com a vizinha. Eu cheguei alegre, tinha vendido bem aquele dia. Falei, e aí, mãe, tudo bem? Quando ela olhou para mim, o olho estava inchado, e ela chorando muito. Eu levei um choque. Falei, o que foi, mãe? Ela falou assim, seu pai pegou o caminhão, veio aqui, pegou a mala, pegou as coisas dele e foi embora. Eu demorei uns 2 anos para ver ou mais de 2 anos para ver o meu pai depois disso. O meu pai não sentou e deu uma explicação. Meu pai não esperou para dizer, olha, estou indo embora, filho, vou dar pensão, vou cuidar. Não. Meu pai não fez isso. Meu pai simplesmente nos abandonou. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta, o filho do seu ventre, de forma que não se compadeça dele? Todavia, ainda que esta se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Quando faltou o amor do Pai, o amor de Deus superou. Não importa se você está sendo rejeitado, Deus pode mudar a sua história. Meu pai depende hoje muito da família. Meu pai ainda vive uma situação de crise. Casou com outra mulher, tem outros filhos, enfrenta uma crise com os outros filhos. E eu e os meus irmãos que honramos a escolha da minha mãe, somos excepcionalmente mais abençoados hoje. Deus não te abandonou. Você só tem que fazer uma oração. Uma simples oração. Senhor, eu quero que Tu me abençoes hoje. Amplie o meu território. Seja a Tua mão sobre mim. E não permita que eu viva uma vida de aflição. Então eu queria que você que ainda não é crente, você que está afastado, você que talvez é crente, mas está vivendo este dilema. A oração de Jabes mudou todo o ciclo de maldição da vida dele. O simples fato de você levantar as mãos e vir aqui à frente agora quebrará um ciclo de maldição, e você vai começar a escrever uma nova história. Mas você tem que reconhecer. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, abrir a porta, entrarei em sua casa e vou fazer festa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero que você sente essa necessidade de vir aqui à frente, fazer essa oração
Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que está parado, afastado, desviado, também venha. E você que mesmo crente sente esta necessidade, você também não deve omitir abrir mão desta oportunidade. Mas principalmente você que já foi crente, eu não queria que você continuasse aí. Se do seu lado tem alguém que ainda não é crente, está afastado, olhe para essa pessoa e diga: vamos lá na frente, eu vou contigo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, sai do seu lugar, você precisa desta oração. E você que está parado ou afastado também, sai daí agora. Hoje é o grande dia da oportunidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você lá em igreja, você que está parado, você que está afastado, convide ele em nome de Jesus. Ó Jabes, deixa eu fazer uma oração. E mudou toda a história. Até hoje, talvez alguém estava escrevendo a sua história. Talvez o diabo traçou um destino cruel para você. Mas você pode dizer para o diabo: para aí, diabo, porque eu tenho que fazer uma oração. E esta oração eu vou me entregar para o Senhor. E toda a história será alterada. E você vai entrar com o seu nome entre os ilustres, entre os vencedores. Seu nome entrará na galeria dos heróis da fé. Mas você pode continuar permitindo que o seu destino seja escrito pelo inimigo. Deus quer salvar a tua família, mas Ele quer salvar primeiro você. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada. E daí? Pastor, mas eu já pequei, eu já fiz tantas coisas que não dá nem para falar. E daí? Ele te ama como você é. Pastor, mas eu já tentei mudar e não consigo. Tentou sozinho. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vem tentar com Ele.
para receber. Mas o que o meu pai vai pensar? Não se preocupe com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa. Faça a sua parte, porque o Senhor fará nele. Eu só estou insistindo porque o Senhor está me mostrando ainda algumas pessoas que esse culto talvez não vai valer nada para você, se neste momento crucial você não se decidir. Os chineses têm um provérbio interessante. Eles dizem que 3 coisas na vida passam e não voltam atrás: palavras ditas, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Não deixe essa oportunidade passar diante dos seus olhos. Discina este momento. Entenda este momento como o momento da sua oportunidade. A oportunidade dourada. Sai do seu lugar e venha aqui à frente receber essa oração. Ainda tem pessoas desviadas, ainda tem pessoas não crentes, que talvez estão dizendo: amanhã eu ainda tenho que arrumar algumas coisinhas. Amanhã. Nós tivemos hoje, na madrugada de hoje, uma tragédia. O mundo está chocado. Os jornais do mundo inteiro estão noticiando. Mais de 1000 jovens foram para uma boate, para uma casa noturna, fazer festa. E a fatalidade, a tragédia acontece, a boate pega fogo. E até antes de eu vir para o culto, a informação é que já existiam mais de 230 pessoas mortas. Fora os que estão internados, alguns UTIs em estado grave. Para essas pessoas o amanhã não chegou. Jamais elas imaginavam que no momento de curtição perderiam a vida. Agora o grande problema não é morrer, é como morremos. Para onde vamos após a morte? Por isso que o Senhor te trouxe hoje aqui. Não é a mensagem da morte, é a mensagem da vida. Ele está dizendo: eu posso produzir vida e liberdade. Você pode ser abençoado sem aflição. Ser crente não é viver a mendicância, a miséria. Ser crente é ser abençoado. A oração de Jabes diz isso. Você tem mais uma oportunidade para vir aqui à frente, porque o Senhor ainda está te convidando. E eu quero que neste grupo de pessoas que vêm para aceitar Jesus e reconciliar, também aqueles que são crentes, mas sentem que precisa de uma mudança no seu futuro e quer fazer esta oração de Jabes, eu quero que você também venha aqui à frente. Mas principalmente aqueles que estão parados ou afastados. É uma escolha de vida ou morte. Ao findar o amor desta vida, quando o amor já no seu lado, sai do seu lugar, você que quer tomar uma decisão. Precisa dizer tua
te quer libertar. Fique pé, por favor. Todos em pé. Eu vou fazer essa oração agora, mas o meu coração ainda está doendo por alguém que ainda não veio aqui à frente, e que o diabo traçou um destino horrível na sua vida. E se você não permitir que a mão de Deus te cubra, talvez amanhã haverá choro e lamentação. Eu não estou te assustando. Jesus um dia olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, te ajuntar como uma galinha junto dos seus pitainhos debaixo de suas asas, mas vocês não reconheceram. E por que não reconheceram o dia da sua visitação? Vocês irão pagar um preço muito grande. A desolação virá e Jerusalém será destruída. Vamos orar. Se alguém quiser vir aqui à frente, enquanto estiver orando, ainda tempo. Estenda as mãos para cá. Vamos orar para as pessoas que estão aqui diante do altar. Mesmo que você já seja crente também, quer fazer essa oração aqui diante do altar. Senhor, como Jabes orou, essa é a minha oração. Que o Senhor abençoe o teu povo, amplie o nosso território, seja a tua mão conosco e nos livre, Senhor, dos dias de aflição. Senhor, que hoje seja o começo de uma nova história, que hoje seja o começo de uma história extraordinária, que teu nome hoje possa ser glorificado através dessas vidas e que elas possam produzir o reino de Deus às nações através da graça abundante do Senhor. Aqueles que estão te aceitando, reconciliando, escreve o nome deles no céu, no livro da vida. Sela com teu sangue para o grande dia da tua volta. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Eu vou pedir, as irmãs vão continuar encerrando, mas eu vou pedir para vocês dar um abraço nas pessoas não crentes. Se alegre aqui, vamos lá. Quem está feliz? A paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Jesus.